Antes de iniciarmos então a nossa sessão, eu quero dar só as boas-vindas aos participantes que já aqui estão connosco. Nós estamos a dar só aqui 5 minutos de tolerância para que possam chegar também mais participantes e arrancarmos já com a maioria dos participantes inscritos. E, portanto, peço só então mais uns instantes para aguardarmos e então depois arrancaremos com o nosso Meeton. Então, 18 horas e 5 minutos, penso que podemos então dar início ao nosso Meeton. Sejam desde já muito bem-vindos ao 13º Meeton da APDSI, dedicado ao tema Economia Circular na Transição Digital. A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, inaugura, portanto, um novo formato de eventos, portanto, já desde há um ano nesta parte, portanto, não é bem uma inauguração, é já uma continuidade, mas voltamos aqui aos nossos Meetons dedicados a apresentar e debater testemunhos da transição digital em diversos setores, nomeadamente a cultura, a democracia, a educação, saúde, a economia, energia, tecnologia e neste 13º Meeton sobre a economia circular. Neste Meeton iremos contar então com a partilha de testemunhos de 5 oradores. A Ana Sofia Vaz e a Paula Freixal, especialistas em economia circular do Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente, Sofia Santos, Sustainable and Climate Finance Specialist, entre outros atributos que eu também vou ler na nota biográfica mais à frente. Gonçalo Amorim, CEO da BGI, Building Global Innovators, uma empresa incubadora de startups com grande foco na área da economia circular, e João Menezes, secretário-geral da BCSD Portugal. Esta modalidade digital de eventos, portanto, permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders. Os Meetons são eventos curtos, informais e direcionados para uma temática específica que utilizam a plataforma de videoconferência Zoom. A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas. Vou só então dar aqui 4 notas sobre o funcionamento da nossa sessão, para que todos possam estar informados. Portanto, nós vamos ter a sessão com os oradores, como presentes aqui no painel central do Zoom, mas haverá uma fase em que todos vamos passar para o painel para se fazer um mosaico final e percebermos também que estamos aqui todos e que, para além dos oradores, também as restantes pessoas poderão depois aparecer, se assim entenderem, e também poder ligar a sua câmara, para que no final possamos estar todos um pouco mais em comunidade. Quem ao longo do Meeton tiver questões ou comentários poderá utilizar o chat ou o question and answers, o perguntas e respostas que está previsto para depois colocarmos perguntas aos oradores, que aqui estão hoje presentes, após as suas intervenções iniciais. Em relação ao RGPD, portanto, garantimos que a divulgação que vamos fazer deste evento, portanto, os participantes que não deram autorização de divulgação de imagem não serão naturalmente incluídos nessa divulgação e, portanto, respeitaremos essa regra do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vou então agora passar a uma breve introdução biográfica dos 5 oradores, ainda antes de então passar a palavra ao primeiro orador. Vou então dar uma nota biográfica da Ana Sofia Vaz, que integra atualmente o Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente, como técnica especialista. É licenciada em Estatística e Investigação Operacional e Matemática Aplicada. É mestre também em Probabilidade e Estatística, pós-graduada em Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Água, e tem um Executive Master in Management with Specialization in Leadership Development. Em 2020 também concluiu o programa doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Trabalhou no Departamento de Hidráulica do LNEC, foi técnica superior de Estatística e Investigação Operacional no Gabinete de Organização e Métodos dos SEMAS de Loures. Depois, na Agência Portuguesa do Ambiente, desenvolveu diferentes cargos de chefe de divisão de estratégias no Departamento de Políticas e Estratégias de Ambiente, também na divisão de entidades gestoras do mercado de resíduos e também no licenciamento de fluxos de resíduos e fluxos especiais em mercados de resíduos. Assessorou o Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente na área da economia circular e da ecoinovação, tendo também coordenado o grupo do Plano de Ação da Economia Circular e o grupo de trabalho que procedeu à elaboração do PERSU 2020+. Paula Freixal integra também, como Ana Sofia Vaz, o gabinete da Senhora Secretária de Estado do Ambiente como técnica especialista. É licenciada em Engenharia Civil no ramo de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambientais. Tem também o Programa Avançado de Economia e Gestão de Empresas de Serviço de Águas e também o Programa de Formação em Gestão Pública. É pós-graduada também no aperfeiçoamento em Direito da Água. Trabalhou como engenheira projetista na empresa Drena. Foi diretora de Obras Públicas da empresa Augusto dos Santos, foi portanto, assessora técnica da empresa Águas de Portugal,
Também teve na entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, como diretora do Departamento de Engenharia e Águas. Foi técnica especialista do gabinete do Sr. Secretário de Estado do Ambiente no 21º Governo Constitucional e agora é atualmente também, então, técnica especialista no gabinete do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Sofia Santos, portanto, é economista, especializada no financiamento verde, climático e sustentável. Atualmente é diretora-geral da Systemic Sphere, uma consultoria boutique em sustentabilidade, trabalhando com várias organizações, nomeadamente o Crédito Agrícola, o CEIA, o ISEG, a Companhia das Lesírias, Câmara Municipal de Lisboa, entre outros. É também consultora do Green Climate Fund das Nações Unidas para a África, é presidente da mesa da Assembleia Geral das Águas de Portugal, é membro do Comitê de Investimento do Fundo de Inovação Social e é co-coordenadora do curso para executivos do ISEG-IDEF em Sustainable Finance. Iniciou também a sua carreira em Londres, no Merrill Lynch, trabalhou em organizações não governativas, em agências de notícias e também tem-se dedicado a projetos de consultoria na área de sustentabilidade. Foi secretária-geral da BCSD, portanto, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, foi técnica especialista no gabinete do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, tem sido coordenadora do Grupo de Trabalho para o Financiamento Sustentável, coordenado pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Publicou vários livros sobre economia verde e circular, gestão sustentável e finanças sustentáveis, e também está aqui hoje connosco em todos estes papéis que tem, mas também para dar o seu testemunho. Gonçalo Amorim, portanto CEO da BGI, Building Global Innovators, foi mentor de mais de 200 fundadores de tecnologias, equipes empreendedoras e startups e spin-offs de tecnologia por meio de vários programas estruturados, é conselheiro e membro do Conselho e de uma série de startups com tecnologia emergente, começou também a sua carreira em Inglaterra, no laboratório Rutherford Appleton, em Oxfordshire, no Reino Unido. Trabalhou também na HP, no Reino Unido, na divisão de semicondutores, onde depositou um conjunto grande de patentes internacionais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. De regresso a Portugal, desempenhou diversos cargos de gestão em algumas das mais dinâmicas e bem-sucedidas multinacionais portuguesas, cotadas no PSI 20 da Bolsa de Valores de Lisboa, e, portanto, é uma pessoa especialista em inovação, empreendedorismo, gestão de conselhos, financiamento em fase inicial, capital de risco e criação de novos negócios. Por fim, João Menezes, atual secretário-geral da BCSD Portugal, é licenciado em gestão, já desenvolveu diversos cargos de gestão e liderança no setor público e privado, bem como no terceiro setor. Entre outras funções, foi presidente da ONGD TESE, coordenador do GABIP, na Moraria, na Câmara Municipal de Lisboa, foi diretor do Centro de Inovação da Moraria, uma incubadora para indústrias criativas, foi secretário de Estado da Juventude e do Desporto no 21º Governo Constitucional de Portugal, foi General Manager de um fundo de investimento para Business Angels e de uma aceleradora da Porto Business School, na Universidade do Porto. É também professor convidado em universidades portuguesas, é articulista num jornal económico e também frequentou diversas formações para executivos no domínio da sustentabilidade em diversas universidades internacionais, tal como Harvard, Kellogg, Stanford, o INSEAD, Cambridge e o MIT. E, portanto, passo esta apresentação de todos os oradores com um currículo muito vastíssimo e por isso também foi um bocadinho extensa, mas também era justo que assim fosse, derivado da riqueza curricular de todos os que aqui hoje aceitaram este convite para ser oradores neste Meeton. Eu vou só aqui lançar o mote e depois iria então passar a palavra pela ordem que eu disse há pouco, mas eu depois vou repetir para ajudar também na sequência. Mas dizer só então que a economia circular é um dos pilares para o combate às alterações climáticas e na luta para um desenvolvimento mais sustentável do planeta, na senda dos objetivos definidos pela ONU. Na Europa, foi recentemente aprovado o Pacto Ecológico Europeu, o European Green Deal e o Plano de Ação para a Economia Circular, que têm tido em Portugal o suporte do Governo através do Ministério do Ambiente. Estas iniciativas políticas têm sido acompanhadas pelas empresas, pela academia, pelas autarquias, que têm desenvolvido diversas iniciativas nesta área. Esta é também uma das áreas onde as tecnologias digitais mostram uma grande capacidade de apoio e de transformação, dada a maior complexidade na gestão dos recursos e na articulação das cadeias de valor. A atualidade e a importância do tema para a sociedade levaram a PDSI a lançar este desafio, e a estarmos aqui hoje, através deste Meeton, sobre o impacto que a transição digital poderá ter na área da economia circular
e também, para além do impacto, como é que pode então ajudar a integrar os diferentes layers da economia circular. E, portanto, este era um bocadinho o desafio que eu deixava para todos os oradores, passando então a palavra a Ana Sofia Vaz e pedindo então que pudesse fazer a sua intervenção. Muito bem, muito boa tarde a todos, espero que encontrem todos bem. E antes de iniciar, queria agradecer o convite à PDCI, que foi interessada, à Senhora Secretária de Estado do Ambiente, e é com muito gosto que aqui estou. A minha apresentação vai ser partilhada com a Paula, por isso depois a Paula seguirá a minha intervenção. Então, as alterações climáticas, a degradação ambiental e a perda de biodiversidade causada pela atividade humana estão entre os maiores desafios globais do século XXI. Existe apenas um planeta Terra, mas em 2050 o mundo consumirá como se existissem três. A União Europeia, apesar de representar menos de 10% das emissões globais, o que significa que só não será suficiente para desacelerar o aquecimento global, tem assumido a liderança no sentido de responder aos desafios referidos. E Portugal também é um exemplo, como sendo o primeiro país a assumir o compromisso da descarbonização em 2050. Visando transformar a União Europeia numa sociedade mais justa e próspera, orientando a transição para uma economia competitiva e mais eficiente em termos de recursos, a União Europeia apresentou, como o Miguel referiu, o Green Deal, o Pacto Ecológico, como a nova estratégia de crescimento da Europa, tendo em vista atingir a meta de zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050. Este pacto assenta essencialmente num plano de ação com vista a impulsionar a utilização eficiente de recursos através da transição para uma economia limpa e circular e também restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição. Com vista a concretizar este objetivo, a União Europeia já desenvolveu um conjunto, posso dizer, significativo de iniciativas. Temos a estratégia da biodiversidade, como medidas para proteger os nossos ecossistemas frágeis e recursos naturais do nosso planeta, a estratégia do prado ao prato, ou seja, apresenta formas de assegurar uma cadeia alimentar mais sustentável, a vaga de renovação, de forma a responder à necessidade de um setor de construção mais ecológico, a estratégia a favor da sustentabilidade no domínio dos produtos químicos, a adoção da estratégia industrial europeia, ou seja, um plano para uma economia preparada para o futuro, com medidas para eliminar a poluição de forma rápida e eficaz. Claro, a ação climática não é que o Pacto Europeu para o Clima, a proposta de uma lei europeia do clima, com vista a garantir uma União Europeia com impacto neutro do clima até 2050. E, claro, a taxonomia, o sistema de classificação das atividades económicas sustentáveis, que também está para ajudar os investidores e empresas a estabelecer as bases para a transição para a economia de baixo carbono e eficiente nos recursos. E estas iniciativas todas, claro que importa aqui destacar o novo plano de ação para a economia circular, centrado na utilização sustentável dos recursos e que é transversal, podemos dizer isso, a todas as outras iniciativas. Este novo plano de economia circular inclui um conjunto de iniciativas relacionadas entre si para que os produtos, serviços e modelos de negócio sejam sustentáveis e que seja uma transformação dos padrões de produção e consumo. Não há dúvidas que este futuro terá de assentar num modelo económico reorganizado sob a perspectiva da economia circular, que impacta tanto de forma direta como indireta na descarbonização da economia. Entre 2012 e 2018, o número de postos de trabalho na União Europeia associados à economia circular cresceu de 5%, atingindo cerca de 4 milhões. De acordo com a Eurostat, em 2017, 1,8% das pessoas empregadas em Portugal estavam afetas a setores ou áreas centrais para a economia circular. Estamos ligeiramente acima da média europeia, que cifrou nos 1,7%. Na União Europeia, prevê-se que a adoção das propostas relativas contidas no pacote de economia circular criaria mais de 160 mil empregos diretos até 2035. Cabe a Portugal, as estimativas europeias apontavam para a existência de cerca de 89 mil postos de trabalho diretos em 2017, relacionados com atividades de economia circular, e um potencial de 36 mil empregos diretos até 2030. Este efeito líquido positivo na criação de emprego foi que os trabalhadores adquirem as competências requeridas pela transição ecológica, razão pela qual a Comissão Europeia atualizou a agenda de competências e realizou um pacto para as competências em que incide naquilo em que toda a União Europeia agora incide, que é a dupla transição, a digital e a ecológica. E, de facto, esta transição implica uma adaptação do mercado de trabalho a uma nova realidade, sendo importante antecipar estas mudanças. As estratégias centrais da economia circular assentam na produção e utilização inteligente, que é isto, recusar, repensar, reduzir. Assenta também no prolongamento da vida útil do produto e dos seus componentes. Aqui estamos a falar do reutilizar, reparar, recondicionar, remanufaturar e realocar. E, no final de linha, na aplicação útil de materiais, reciclar e valorizar.
como estão a ver, há aqui um enorme potencial e que temos que questionar é como é que as tecnologias digitais podem ajudar na implementação destas estratégias. E, sem dúvida, a digitalização é crucial para impulsionar a transformação para uma economia circular, nomeadamente no fecho dos lucros de material, fornecendo informações precisas sobre a disponibilidade, características, localização e condições dos produtos. A digitalização possibilita também processos mais eficientes nas empresas, um papel relevante na concepção de produtos modulares e reparáveis que possam ser atualizados, o que é um facilitador-chave na adoção de modelos de negócios escolares, ajudando a minimizar desperdícios, prolongando a vida útil dos produtos e minimizando os custos de transação. A ideia do modelo de negócio circular é que nenhuma empresa fecha o ciclo, mas sim o ecossistema, razão pela qual a rede e a colaboração e a cooperação, como há bocadinho falávamos, com as partes interessadas, é fundamental, não só com as startups que já estão envolvidas nos processos, mas com novos parceiros. Tudo isto é necessário para possibilitar modelos de negócios circulares. Embora sejam necessários produtos e serviços radicalmente novos, a cocriação com stakeholders e clientes é uma oportunidade que a digitalização oferece. As plataformas de colaboração digital com tecnologias virtuais têm um papel significativo. Outra dimensão, para nós, que é determinante, são os consumidores, que, como sabemos, têm um papel central na transição para a economia circular, porque são eles que compram os novos produtos e adotam os novos serviços, contribuindo à digitalização para alcançar e comunicar com os consumidores, o que é necessário para a criação de modelos de negócios circulares inovadores. Mas atenção, isto pressupõe uma mudança sistémica, ou seja, por exemplo, a nível do marketing, é necessário transmitir uma comunicação unilateral para bidirecional. De facto, a digitalização impulsiona os modelos de negócios da economia circular, ajudando a fechar o ciclo, desacelerar e estreitar o ciclo de materiais com uma maior eficiência de recursos. Mas ainda existem vários desafios, destacando-se os relacionados à adoção de novos modelos de negócio. Temos ainda aqui um caminho a percorrer, apesar de alguns exemplos, na recolha e gestão de dados, transformar estes dados em conhecimento e utilizá-los, a parte da colaboração e cooperação, outra componente importante e que aqui será com certeza discutida, e as competências. Mas, de facto, não tenho dúvidas que o futuro passa por esta dupla transição ecológica e digital. Obrigada, Miguel. Ok, obrigada, Ana Sofia Vaz, pela sua intervenção e por todos os números e indicadores e pelo aquilo que nos transmitiu e também por considerar a digitalização, a transição digital crucial, nas suas palavras, para esta economia circular. E eu, sem mais demoras, passaria também à Paula Freixal para também dar o seu testemunho sobre esta temática. Está em mute, Paula, penso que tem que carregar aí. Exato, agora sim. Obrigada. Obrigada. Muito bem, obrigado. Boa tarde a todos, cumprimentar os colegas de painel e todos os presentes, e não queria deixar de agradecer, reforçar o agradecimento feito pela Ana Sofia ao convite que foi endereçado à Sra. Secretária de Estado e que nós, com muito gosto, estamos aqui para dar o nosso melhor. Vamos aqui naquilo que eu vos vou transmitir, vamos fazer uma pequena viagem ao setor das águas, não é? Um bocadinho com um zoom um bocadinho mais focado nessa área e, portanto, partindo do princípio que, enfim, todos acreditamos que a sociedade tem que caminhar para uma economia circular, um conceito que surgiu em resposta aos inconvenientes do modelo de crescimento atual, em que extraímos, processamos, usamos, armazenamos e rejeitamos uma necessária mudança que temos que fazer para um modelo de desenvolvimento sustentável. A água tem sido, em muitos aspectos, gerida por um modelo tradicional, linear, degradando-se sucessivamente. Temos forçosamente que evitar esta degradação cada vez mais frequente e cumulativa, que implica custos cada vez maiores, sem que isso se reflita no maior valor que incutimos ao recurso, seja ele quantitativo ou qualitativo. Numa economia circular, procura-se preservar os recursos dentro dos sistemas de produção e consumo, preferencialmente no seu valor mais elevado. A água tem também de ser pensada dessa forma,
reduzindo o seu consumo, reutilizando-a, regenerando-a, agindo de modo preventivo, sendo mais eficiente e moderado no seu consumo, recolhendo e recirculando em ciclos sucessivos de uso, evitando a sua contaminação e recorrendo a sistemas naturais de tratamento, preservando o seu valor e utilidade, sendo a água devolvida ao meio natural em condições adequadas. A transição para uma economia circular apresenta uma oportunidade para acelerar e aumentar a aplicação dos avanços científicos e tecnológicos, que suportam uma maior eficiência no setor. Para o ciclo urbano da água, a preservação dos recursos dentro dos sistemas de produção e consumo, preferencialmente no seu valor mais elevado, deve ser o foco para todos os intervenientes. As entidades gestoras, os cidadãos, a indústria e a agricultura podem e devem tornar-se motores para a economia circular. Temos de olhar para a água como um meio de recursos valiosos. Temos de pensar na água de modo sistémico, como um produto e serviço, e aplicar-lhe os mesmos princípios da economia circular. Desenhar para zero poluição, manter o recurso em uso e regenerar o capital natural. A gestão da água deve corresponder à inovação e à digitalização do setor, ser preventivo na manutenção e extensão da vida das infraestruturas e equipamentos, tratar para reutilizar, gerir infraestruturas, equipamentos e processos mais eficientes, em termos, por exemplo, de água e de energia, evitar as perdas de água que atualmente atingem, em Portugal, 30% da água distribuída, evitar afluências indevidas aos sistemas de águas residuais, ter a ambição de prosseguir a abordagem de usos múltiplos nas infraestruturas, de ter estações de tratamento que sejam verdadeiras biorrefinarias, gerando produtos, energia e água para melhor servir as populações, a indústria e a agricultura, e ser neutro em carbono. Temos, por isso, que melhorar o entendimento sobre as ligações entre a água, a infraestrutura e os desafios ambientais e sociais e económicos. No que respeita aos consumidores, teremos certamente um aumento da consciência ambiental associada a tecnologias que permitem a utilização mais eficiente da água e da energia, dispositivos mais eficientes, aumento do conhecimento no consumo, por exemplo, através da medição inteligente. Na indústria, a transição dos resíduos para produtos carece um diálogo entre as entidades gestoras dos serviços de água e a indústria para garantir que haja fluxos destes produtos. Em termos de infraestruturas, a base de ativos existente para os serviços de água não está completamente adequada para suportar a economia circular. As infraestruturas existentes terão que ser otimizadas para reduzir o consumo de energia e diminuir o desperdício. As novas infraestruturas terão que ser concebidas de modo a permitir a plena exploração eficiente dos recursos e sua recuperação. A partilha de infraestruturas entre setores, por exemplo, terá que ser uma realidade, por exemplo, em termos de utilização pelas telecomunicações destas infraestruturas para instalação de cabos de fibra óptica. No final da vida útil das infraestruturas é também importante considerar como as suas componentes, por exemplo, os tubos, podem ser reutilizados, reciclados ou utilizados de outra forma. A economia circular trará necessidade de foco na eficiência de recursos dentro do setor, aumentando o espaço e a urgência para a inovação. Em termos do recurso água, há necessidades de investimento a montante, por exemplo, infraestruturas naturais para purificação da água, controle da temperatura da água, regulação do escoamento de águas pluviais para controle de cheias também, o aproveitamento da água da chuva, contribuindo para a gestão da procura, para uma melhor gestão da procura e o controle localizado de inundações, a utilização de água residual tratada na agricultura, a utilização de água residual tratada na indústria para processos industriais em que seja possível a utilização de água residual tratada. No que diz respeito a perdas de água, a redução de pressões, o controle ativo de perdas e a reparação eficaz e rápida de rupturas, a redução dos consumos de água
doméstica e industrial através da sensibilização, medição inteligente, infraestruturas e equipamentos mais eficientes e também no que diz respeito a materiais, a eficiência de utilização de recursos, otimização, por exemplo, da utilização de reagentes. Um exemplo é através da redução do pH para utilizar menos coagulante, é um dos exemplos. A utilização de lamas do tratamento de águas residuais na agricultura, a utilização de lamas de tratamento da água para consumo humano na indústria, por exemplo, para a produção de materiais para construção civil, produtos químicos recuperados de salmouras da desalinização, por exemplo, para a produção de bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, produção de metais e minerais e outros, por exemplo, a produção de hidrogênio e cloro a partir da água e a partir também das lamas do tratamento da água para abastecimento, a reutilização de gás proveniente das águas residuais, portanto, a extração possível, são exemplos de enxofre, de metano, de potássio, e depois em termos de energia, a poupança de energia em estações de tratamento de sistemas de distribuição, sistemas inteligentes que permitam a recolha e a análise de dados que podem ser ferramentas úteis para identificar potenciais de melhoria, a redução e recuperação de energia em casa, portanto, do lado da procura, dispositivos mais eficientes, a utilização, por exemplo, de permutadores de calor dentro das nossas casas, a utilização a produção de eletricidade a partir dos sistemas de distribuição, por exemplo, através da instalação de microturbinas, a produção de calores através da instalação de permutadores de calor em coletores de águas residuais. As águas residuais constituem uma fuga muito significativa de calor em edifícios. As lamas para a produção de energia, gás, eletricidade e calor, por exemplo, a produção de biogás, que já muito há em Portugal instalado, muitas instalações deste tipo, e a utilização também, a produção de energias renováveis neste setor, a instalação de turbinas eólicas, de painéis solares e de energia geotérmica, que julgo que ainda no setor ainda não se virou para esta possibilidade. Portanto, as perspectivas são de uma interdependência destes objetivos, portanto, há necessidade de uma maior cooperação entre consumidores, entidades gestoras, indústria, agricultura, academia e também as entidades públicas. O ritmo a que podemos progredir tem fatores determinantes, portanto, sendo importante compreender os mercados e as condições regulamentares. Dou aqui como exemplo a alteração que está em curso do Decreto Regulamentar 2395, muito focado no setor das águas. Agentes de mudança são, pois, estas entidades gestoras, os cidadãos, a indústria, a agricultura, todos estes agentes que eu falei serão muito relevantes para se conseguir algum avanço. Houve avanços em Portugal e noutros países e Paula, peço desculpa, só interromper, só para dar aqui nota de que estamos aqui com o tempo já esgotado. Mesmo a terminar, pronto, sim. Pronto, eu agradeço, obrigado. Houve avanços em Portugal e nós também temos capacidade de inovar. O desafio é como podemos ser mais eficientes com a utilização de água, reduzindo o consumo de energia à base de carbono e fornecendo materiais com interesse económico e ambientalmente sustentáveis. E terminei mesmo, estava mesmo a terminar. Muito bem, e arrisco-me a dizer que terminou muito bem e acho que resumiu numa frase muito daquilo que falou também e, portanto, desta necessidade de acelerar e otimizar alguns dos ciclos que aqui estão inseridos naquilo que é a economia circular e, portanto, eu também, sem mais demoras, passaria à professora Sofia Santos para também poder dar o seu testemunho sobre, portanto, esta temática que nos estamos a debruçar hoje. Portanto, professora, por favor, se puder, então, obrigado. Antes de mais, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui no meio de caras conhecidas e é sempre bom. Eu vou tentar falar muito pouco, porque o tempo também, a parte importante também é termos temos as perguntas, mas de facto o tema e vou tentar focar um bocadinho na tecnologia. O tema da economia circular é um tema que as empresas, de uma forma geral, compreendem bem, porque compreendem que é um tema relacionado até com a eficiência do uso dos recursos,
portanto, é um tema que se percebe que tem um princípio, meio e fim, e também se percebe que é um tema que acompanha as empresas ao longo de toda a sua cadeia de valor. Relativamente ao setor das tecnologias, e tentar trazer o tema um bocadinho para esta área, de facto a economia circular é bastante desafiante. É desafiante porque, por um lado, pode promover, e a tecnologia obviamente que promove aqui pode promover uma aceleração da descarbonização e também uma melhoria no uso dos recursos, através da recolha de dados, através de tecnologia de processos de produção, através também da capacidade que há com a tecnologia de informação em tornar, mesmo do ponto de vista da eficiência energética, aumentar a eficiência energética de muitos equipamentos que utilizamos, e isso também provocar alguma alteração da mudança do comportamento do consumidor. Há vários exemplos relacionados com a ligação entre a economia circular e depois a parte da tecnologia ao longo da cadeia de valor, nomeadamente até a utilização do blockchain para fazer as verificações e para manter a identificação dos vários materiais que são utilizados ao longo da cadeia de valor de determinados bens. E, portanto, não há dúvida que a tecnologia tem essa capacidade. Por outro lado, como setor per si, também tem um conjunto de impactos negativos, e isso são desafiantes, e é preciso também o próprio setor também ter em conta isso, ou seja, numa sociedade mais digital nós temos muito mais equipamento digital, o equipamento digital tem origem, precisa de um conjunto de materiais, que, de acordo com a Fundação Ellen MacArthur, alguns deles têm alguns anos de vida de existência portanto, mais 10, mais 15, mais 20, e, portanto, são materiais que nós já conseguimos identificar, ou pelo menos que os cientistas identificam que têm um fim de vida próximo, ou seja, da sua disponibilização a nível planetário, e, portanto, a capacidade do próprio setor em aplicar os conceitos de reutilização e aplicar os conceitos também de adaptação dos equipamentos e da utilização dos equipamentos no seu uso final de vida é de facto muito importante para o setor. Também outro tema que é importante para o setor tem a ver exatamente com a capacidade dos metais e dos minerais que são necessários, mas agora do ponto de vista também social, ou seja, é um setor que utiliza muitos minerais, muitos destes minerais podem estar em zonas de conflito e em zonas de guerra, e portanto há que garantir também que os materiais que o setor utiliza e que depois permitem a aceleração da economia circular numa série de indústrias também são materiais que vêm de um respeito pelos direitos humanos nos países onde esses materiais são extraídos. Para empresas que até vão a concursos internacionais relacionados com estas áreas, muitos dos cadernos de encargo já têm esses pedidos específicos para garantir que a cadeia de valor não vem de zonas de conflito, por exemplo, e portanto há grandes empresas portuguesas que, quando concorrem a projetos internacionais, têm de já tentar fornecer o maior número de dados possíveis ao longo da sua cadeia de valor para garantir que de facto estão a cumprir com essa questão dos direitos humanos. Por outro lado, e lá está, e se este setor é um acelerador, ele também gera muitos resíduos, os resíduos eletrónicos, os resíduos que uma sociedade de informação consome mais gadgets, ao termos mais gadgets, e é necessário, não é? Portanto, ou seja, o facto de nós termos países como a Índia, como a China, e as populações pobres com acesso a um telemóvel é fundamental, porque lhes permite ter acesso à informação que lhes permite comprar e vender a preços que são os preços reais de mercado, por exemplo, coisas tão simples como esta ao nível da agricultura e de outras. Por outro lado, há que ter noção de que, de facto, é preciso perceber no final da vida de todos estes milhões de telemóveis para onde é que eles vão, o que é que acontece e como é que nós conseguimos recuperar todo esse material que está aí dentro e que começa a se escassear em termos mundiais. Portanto, eu terminava um pouco por aqui, apenas para deixar um bocadinho de desafio e tentando trazer o tema da economia circular para a questão tecnológica, que no fundo a tecnologia, sem dúvida, que é uma alavanca para nós alcançarmos a descarbonização, para conseguirmos desenvolver modelos de negócio mais circulares, da partilha, quer dizer, sem tecnologia não conseguimos ter tantos dos negócios que nós temos hoje de partilha, em que a tecnologia é fundamental para esses modelos de negócio e para diminuirmos o impacto ambiental.
ambiental das coisas que usamos e dos nossos consumos. No entanto, também há aqui uma escala de impacto ambiental que o próprio setor tem e, portanto, faz todo sentido questionar e pensar como é que eu posso diminuir também e reutilizar os equipamentos que eu produzo ao longo e torná-los aumentar a sua duração de vida no sistema. E eu parava por aqui para dar ao próximo orador. Ok, obrigado, professora Sofia Santos, por ter dado o seu testemunho também e por nos ter alertado para esta questão. A tecnologia, por um lado, é uma alavanca, mas, por outro lado, também tem as suas questões de sustentabilidade, tem que garantir, e esse também é um desafio. A tecnologia avança tão rápido, como é que se reaproveita a tecnologia que, passado alguns anos, já está ultrapassada, para que também isto seja um ciclo mais sustentável, o da própria tecnologia. E, portanto, isso também é uma componente interessante e que muitas vezes nós, mais dedicados à tecnologia, não estamos tão sensibilizados para. E, portanto, também podemos fazer o nosso papel, não é só acelerar com a tecnologia, mas é também tratar melhor tanto os resíduos ou o material obsoleto, digamos assim, da tecnologia. Eu ia passar, agradecendo à professora a sua intervenção, ia passar ao Gonçalo Amorim, também pedindo o seu testemunho sobre esta temática, e pronto, e também estaremos atentos ao seu testemunho. Muito obrigado, muito boa tarde, é um prazer estar aqui a partilhar a nossa perspectiva, uma perspectiva mais, digamos assim, de base tecnológica, mais ligada às startups e às empresas emergentes. Agradecer o convite à PDSI e aos restantes membros do painel. Ora bem, eu estou aqui com dois chapéus. Obviamente o Miguel apresentou-me como fundador e CEO da BGI, que é verdade. Irei também intervir um pouco enquanto elemento não executivo da direção de um laboratório colaborativo que está muito ligado a estas questões da digitalização no setor agrícola, e vou procurar também tangibilizar aqui, portanto, Miguel, podemos pensar em casos práticos que permitam exemplificar como é que a transição digital está a impactar diversos setores. Portanto, eu não conheço nenhum que não esteja a ser, digamos assim, de uma forma muito direta ou mais ou menos indireta, a sofrer alterações de paradigma de funcionamento. A agricultura talvez seja aquele que está um pouco ainda mais atrasado de todos os setores em que estamos envolvidos, mas deparam-se aqui alguns desafios e oportunidades, como sempre. Portanto, a BGI é uma startup, é uma aceleradora de base tecnológica, oriunda do spin-off do programa MIT Portugal. Nascemos em 2013, com a criação de um pequeno fundo de ignição de cerca de 7 milhões de euros, com um único investidor, a Caixa Capital, portanto, o Fundo Empreender Mais. Com isto começamos a apoiar a emergência ou o surgimento de startups de base tecnológicas, de um paradigma de born globals, de unicórnios, e hoje temos algumas empresas que são nossas alumni, como, por exemplo, a Fidesai, a Venim, a Core Power, a WineGrid, FiberSale, Might, Nurize, The Orbit, Neuros. Temos várias empresas, todas elas tocam de uma forma em diferentes setores de aplicação, espacial, vinho, água, energias renováveis. Todas elas estão a digitalizar de alguma maneira os processos em que estão envolvidos. Uns setores mais fáceis, porque são menos conservadores, e outros setores bem mais difíceis de penetrar, por exemplo, como é o setor das águas, enfim, que são setores extremamente conservadores. Eu digo que há uma correlação direta entre a idade das indústrias e a capacidade de transição. Tendo dito isto, se não vai bem, vai a mal, e, portanto, o próprio Pacto Ecológico Europeu vai nos obrigar a fazer muitas transformações em muitos setores, de passar desta economia linear para uma economia circular, que hoje não é discutível, é uma necessidade, é uma inevitabilidade, e vai ter de acontecer, e esse processo vai ter de ser refletido, obviamente, no custo real do que pagamos pelos produtos e processos e serviços, sendo que hoje há muitas externalidades negativas que não são refletidas no produto que se compra, não é? Portanto, este é um ponto muito interessante. Esta questão, hoje em dia, que também vai levantar muitos debates e discussões, enfim, como é que nós encontramos novos modelos económicos para suportar esta transição que é inevitável. Em termos de economia circular, eu gostaria de destacar, por exemplo, um programa. Portanto, hoje em dia a BGI nasceu com um único produto, um único propósito, da visão do professor Manuel Leitor, há uns 10 anos atrás. Na altura era secretário de Estado, e o professor Mariano Gago, um visionário, que disse: nós temos de colocar Portugal no mapa mundo e da inovação, temos excelentes
pensadores, temos excelentes universidades, agora faltam-nos excelentes startups e casos unicórnios globais. É possível fazer isto ou não em Portugal? E, portanto, no fundo, a BGI surgiu um pouco neste repto, um bocadinho inconsciente, de dizer, claro que é possível, vamos fazer alguma coisa e com certeza alguma coisa será de positivo se estivermos a trabalhar bem. E, portanto, foi assim que nascemos desta visão, um bocadinho top-down, mas depois muito alicerçada nas necessidades dos promotores de base tecnológica. Eu gostaria de destacar, hoje temos mais de 50 programas em curso. Nascemos com um único programa, somos uma empresa hoje privada, nascemos com uma iniciativa em 2010, fizemos um spin-off em 2013, com apoio da Fundação da Ciência e Tecnologia, do programa MIT Portugal e também do ISCTE, da Caixa Capital. Hoje somos uma entidade privada, detida por 15 investidores, e no fundo internacionais, devo dizê-lo. Estamos muito desde o início, muito virados para estes paradigmas e estas transformações, que obviamente acontecem em Portugal, mas acontecem em todo o mundo também e interessam-nos a nós mercados globais relevantes. Em 2019, eu gostaria de destacar uma experiência que foi muito interessante, que desenvolvemos com o Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, e que foi houve a vontade de criar um programa. Eu não conhecia outro liderado, digamos assim, pela entidade pública, que no caso foi um concurso público, necessariamente, não poderia deixar de ser. Tivemos a sorte, e o mérito também, diria eu, de poder ter operacionado esse programa, e que se chamava Circular Startups. Ou seja, isto era um pouco como é que nós criamos aqui este movimento de conversão de empresas que estejam a trabalhar em processos lineares para processos circulares. Como é que nós inebriamos, como é que nós contaminamos ou contagiamos todas as PMEs portuguesas a olhar um bocadinho para as oportunidades económicas que advenham. E foi isto que fizemos. Portanto, selecionamos 25 casos empresariais, trabalhamos com eles e procuramos, obviamente, ligá-los a pilotos e projetos para lhe dar escalas e também acesso a financiamento. Depois, em termos de referir também aqui a questão da sustentabilidade, a BGI é membro ativo do Climate Kick Portugal, do Hub Portugal, que é liderado pela Universidade Nova de Lisboa. Agrega um conjunto de parceiros bastante representativo aqui do ambiente nacional ligado a estas questões de sustentabilidade, mas aqui também a BGI assim, sentiu que com o ambiente rural havia aqui uma oportunidade de desenvolver trabalho a nível de transformação no setor agroindustrial. Portanto, o setor agroindustrial representa 25% das emissões de gases de efeito de estufa na Europa. Portanto, é um setor que muitas vezes se fala, por exemplo, na questão energética, transportes, mobilidade e tudo mais. Talvez o maior contribuinte absoluto em termos de emissões de gases de efeito seja o setor agroindustrial, e fala-se muito pouco disto, porque se assume que os tratores têm de funcionar a diesel, que se tem de lavrar a terra, que se tem de fazer monocultura. Enfim, há um conjunto de hipóteses que podem ser desafiadas e que não têm de ser necessariamente assim. Então, nós nesse sentido, desenhamos uma iniciativa, um laboratório colaborativo que foi aprovado há cerca de um ano atrás, precisamente para repensar estas questões e lançar retos, desafios, nós temos metas impossíveis. Ou seja, será que nós podemos reduzir a zero a utilização de agroquímicos de síntese na produção agrícola? Será que nós podemos tornar, digamos assim, viável multiculturas biodiversas ao invés de monoculturas e grandes latifúndios? Será que nós conseguimos economias sociais viáveis com esta lógica do triple bottom line e fortemente alavancadas na digitalização, ou seja, no farm to fork, ou seja, do prado ao prato? Será que nós conseguimos melhorar a eficiência da distribuição, cadeias produtivas mais curtas? Para isto estamos a desenvolver um conjunto de experiências, de demonstradores no ambiente rural, em Idanha e também no Fundão, entre outros municípios com que estamos a começar a trabalhar, para precisamente ser demonstrador. Ou seja, o que eu julgo que falta aqui muitas vezes é dados. Miguel, falávamos na questão das opiniões. Claro que as opiniões são importantes, mas se as opiniões tiverem por base fundamentos científicos e fundamentos, ou seja, dados que possam ser com certeza questionados, etc., mas sobretudo aferidos, rastreáveis,
digamos assim, equacionáveis, através de equações. Então aí temos uma economia que pode funcionar com base muito mais em hipóteses verificadas do que propriamente incertezas. E no setor agro estamos a liderar também uma candidatura a um polo de inovação digital, portanto, que vai ser também um programa, portanto, apoiado pelo PRR, pelo Plano de Recuperação e Resiliência Nacional. É uma iniciativa europeia, precisamente no pilar das missões da digitalização, da transição digital. É algo que enquadra Portugal também neste contexto. No setor agrícola, de referir também que há aqui um paradigma, portanto, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, estabeleceu uma meta de 25% da área arável agrícola europeia deveria ser de origem, portanto, biológica, ou seja, deveria ser certificada biológica. E, portanto, há um conjunto de requisitos que não são simples. Hoje em dia, mais de 90% da atividade agrícola europeia está, no fundo, é feita em intensivo, super intensivo, que não é certificado e não pode ser como tal. Há um conjunto de desafios transformacionais que têm de ser feitos, e aqui o CoLab, o Food for Sustainability, é muito focado em o que nós chamamos marcadores biomarcadores digitais, seja in situ. Estamos a trabalhar com a Fraunhofer e com outros institutos, com a Faculdade de Ciências, enfim, com a Kiva Sativa, outros membros parceiros, Air Center, seja para monitorizar as explorações agrícolas in situ, com a aquisição de dados e tratamento desses dados, seja para depois, também com recurso à informação satélite, fazer correlações entre, por exemplo, o avanço de determinado tipo de pragas, correlações com o tempo, ambiente, etc., em um conjunto de fatores, fenótipos, genótipos das plantas, microbiomas do solo, desequilíbrios do solo. Portanto, há aqui hoje em dia, eu diria, uma oportunidade absolutamente única, porque nunca foi tão barato desenvolver soluções digitais e a tecnologia nunca esteve tão ubíqua, tão presente. Nós, com uma fotografia de telemóvel de uma planta, de uma folha, conseguimos praticamente identificar, através de reconhecimento de imagem, com uma base de dados e por comparação, conseguimos identificar a praga que está a atacar, ou o fungo, ou enfim, o que seja, que está a atacar, por exemplo, uma planta. E começa-se também a descobrir hoje grandes correlações entre, por exemplo, o sistema imunitário. Começam a surgir coisas como o sistema imunitário de uma planta, tal como nós temos um sistema imunitário, as plantas também têm. E esse sistema está altamente correlacionado, por exemplo, com a biodiversidade e a função do solo, obviamente, e a disponibilidade que nós chamávamos humus. Quando fazemos as visitas escolares, eu tenho 47 anos, mas lembro-me de ir em visitas escolares, visitar esta parte preta do solo em cima, é a parte, no fundo, viva do solo. E essa parte viva do solo é aquilo que nós temos de criar, especialmente cada vez mais, porque, enfim, tem sido uma erosão muito forte, estas chuvas, o ambiente que hoje estamos sujeitos é muito propenso a esta lixiviação desta parte ativa, digamos assim, viva do solo. Então, hoje, mais do que nunca, e para terminar, apenas duas notas: a questão dos serviços ecossistémicos pode ser um catalisador muito importante no caso da agricultura, para podermos quantificar e verdadeiramente fazer uma reforma da política agrícola comum que faça sentido para os agricultores, assim, sim, eu já vejo porque é que então preciso sequestrar mais carbono orgânico no solo, e fazendo ou seguindo este protocolo consigo fazer, e posso ser remunerado também, da mesma maneira que temos as garantias de origem para os certificados energéticos, portanto, de origem renovável, produção de origem renovável. Poderemos fazer o mesmo, passar aqui experiências de um setor altamente digitalizado, que é a energia, por exemplo, para outro setor onde há muito para fazer. Portugal tem um grande papel aqui, pode ter um grande papel aqui na demonstração destes pilotos, obviamente monitorizados, e para monitorizar vamos precisar de muitas ferramentas digitais, muita informação, muita ciência de dados. Para terminar, as PMEs têm um papel fundamental. Fala-se muito pouco, por exemplo, da análise de ciclo-vida. A Paula referiu esta necessidade, e também a Ana, enfim, de passar do sistema linear para o sistema circular. Tem de haver políticas que beneficiem, que compensem uma atitude, digamos assim, circular, e para isso há ferramentas, por exemplo, o LCA, Life Cycle Analysis, portanto, a análise de ciclo-vida, são ferramentas digitais que, mais uma vez, permitem fazer isso, e que eu espero também no PRR que haja instrumentos específicos para este efeito. E por fim, Miguel, falamos também em talentos.
Nós sabemos que Portugal era há 10 anos atrás um grande país para atrair grandes multinacionais. Hoje continua a ser, obviamente, mas temos aqui desafios, eu diria, conjunturais, ou melhor, estruturais, peço desculpa, porque estes talentos precisam de ser cada vez mais em quantidade, para que as multinacionais continuem a vir. E no que se trata de inteligência artificial, técnicas de machine learning, data science, começamos a escassear e os preços começam a aumentar dramaticamente. Isto pode ser uma questão de mais uma vez, o PRR pode tratar, pode abordar, enfim, e fico-me por aqui, peço desculpa. Ok, Gonçalo, obrigado. Eu também não quis interromper, percebi que também estava a concluir e que estava também aqui a dar um contributo que eu acho que é importante, que tem a ver com o papel de Portugal, porque esta também é uma oportunidade para um país como Portugal se poder afirmar, para também daqui retirar alguma capacidade de investimento, para retirar alguma capacidade de inovação e também para a criação dos tais talentos que falava agora, que não são só os tradicionais, mas também os novos talentos, porque também estão sempre, tanto o talento também está sempre a inovar. E o que é o talento? Agradecendo também a sua intervenção e também o surgimento da BGI, que também foi um dado curioso, que eu não tinha em mente e que acho que também é muito interessante, como surgiu e a oportunidade que existiu e que se confirmou que afinal era mesmo necessário existir a BGI. E sem mais demoras ia passar agora ao João Menezes, também para poder dar tanto o seu contributo e o seu testemunho para este tema, que também pretendemos que nos possa partilhar. Obrigado, Miguel, obrigado pelo convite. Eu vou ser mesmo telegráfico, eu tenho que estar às 7h30 na inauguração de uma exposição em Alvalade, e por isso vou mesmo ter que ser telegráfico, e se calhar não vou poder ficar para o debate, mas de qualquer modo agradecendo muito a oportunidade e cumprimentando os meus colegas de painel, dizer que quando nós falamos de economia circular, falamos de procurar, ou da transição do modelo linear para o modelo circular, falamos de procurar diminuir a pegada ecológica associada à nossa economia, aos nossos estilos de vida, obviamente. Isso passa por diminuir o consumo de recursos naturais, passa por tornar as cadeias de valor mais eficientes, otimizar as cadeias de valor das empresas, mas não só, e passa por diminuir a geração de resíduos e reintroduzi-los, e diminuir a poluição, enfim, tudo aquilo que está ajusante na cadeia de valor. Eu vou só dar alguns exemplos de como é que a tecnologia pode ser um enabler da economia circular. E aqui por tecnologia eu refiro-me ao perímetro vasto, largo da Revolução Indústria 4.0, que é uma revolução que ainda agora começou, como sabemos, e que alguns apelidam ou denominam de transformação digital, enfim, mas vamos, dentro desse perímetro da transformação digital ou da Indústria 4.0 há uma série de layers ou de derivadas, dando exemplos de como é que essas várias derivadas contribuem para a sustentabilidade ou para a economia circular. Por exemplo, o universo imenso das apps, que permite modelos de sharing economy ou de economia da partilha. E é óbvio que todos temos a noção de quando partilhamos recursos, otimizamos os recursos, sejam carros, sejam, enfim, os mais variados recursos, sejam até roupa. No Japão, neste momento, as novas gerações de consumidores já não querem ser donos dos ativos, inclusive é da roupa, como digo. Os estudos mostram que 90% da roupa que temos e sapatos não usamos, não estão em uso cotidiano. E isso é um enorme desperdício de recursos, são ativos que estão parados, como os nossos carros que usamos 1 hora por dia estão parados nas garagens ou nos parqueamentos, e que não só são desperdício de recursos, que compõem essas peças de roupa e esses sapatos, etc., como ocupam espaço, e espaço significa que podemos dar outra utilização a esse espaço, e espaço significa ocupação de solo, enfim, etc. E, portanto, todos esses modelos na mobilidade, enfim, nas mais variadas indústrias de economia da partilha, e que representam uma tendência de consumidor que já não precisa de ser owner dos ativos, mas basta ter o usufruto do serviço, são permitidos pelo digital, pelo fenómeno das apps, obviamente. Um exemplo. Outro exemplo, o 3D printing. E, portanto, aí nós temos um casamento feliz entre digital, transformação digital e sustentabilidade, não é? Nos modelos de sharing economy, através das apps. O 3D printing on-site, on-demand, tem enormes benefícios do ponto de vista da sustentabilidade, porque permite primeiro eliminar desperdício, obviamente, quer de matérias-primas, quer de produtos finais ou semi-acabados, mas por outro lado também permite que as cadeias de valor sejam mais locais, porque eu, em vez de ter matérias-primas, só para dar um exemplo, uma t-shirt de algodão, em média consome 2.700 litros de água e em média ela percorre 14.000 quilómetros ao longo de toda a cadeia de valor. E portanto, se eu produzo on-site, on-demand, não só elimino desperdício de produtos que acabam por não ser vendidos, como também elimino estas matérias-primas em trânsito que têm associadas imensas emissões de carbono. E, portanto, o 3D printing
até casas estão a fazer, como sabem, mas quer dizer, nas mais variadas indústrias vai ser um enabler da sustentabilidade e da economia circular, vai permitir reduzir pegada, obviamente, de consumo de recursos e desperdício. Por exemplo, quando eu tenho drones, outra derivada da indústria 4.0, quando eu tenho entrega em casa drones, o exemplo da Loop, que faz a entrega e o refill em casa, neste caso não por drones, mas por meios que não emitem emissões de carbono, em que eu compro a granel e eles entregam umas embalagens de alumínio duráveis que ficam para a vida e depois dos produtos de higiene ou alimentares vão a casa por meios, como digo, que não emitem emissões de carbono, que não emitem gases com efeito de estufa, quero dizer, e isso significa comprar como compravam os nossos avós a granel, mas com toda uma tecnologia associada de entrega door-to-door e eliminando os usos, os single-use plastics, as embalagens dos shampoos, dos Kellogg's, porque passamos a ter embalagens duráveis e compramos ao quilo a granel, como digo, à porta de casa e evitamos ir nós às compras com as emissões de carbono associadas. Outro exemplo do digital, seja drone, seja app, neste caso, seja o que for. Mas vamos ter muito mais drones a fazer muito mais entregas e essa mobilidade elétrica é muito mais interessante que a mobilidade rodoviária associada ao carbono. Depois a realidade virtual, só para dar um exemplo, a realidade aumentada, nós temos cada vez mais, e aqui também na área social, por exemplo, programas de inserção ou de reinserção de reclusos na sociedade, na reta final das penas, em que temos uma simulação do que é regressar à sociedade, às suas comunidades, através de realidade aumentada e virtual, sobretudo neste caso virtual, mas quando temos também planos de formação para pessoas que estão em África, em sítios, ou na Ásia, ou em sítios completamente distantes dos circuitos educativos e como dizia há pouco a Sofia, com o smartphone, mas cada vez mais não apenas com o smartphone, mas com sistemas mais sofisticados, conseguem estar a ter a mesma acesso à informação e conhecimento e a mesma experiência de estar em Harvard, numa sala a aprender com o Prémio Nobel da Economia, isto numa montanha recôndita ou numa savana recôndita. Isso também é a tecnologia ao serviço da sustentabilidade. Ou quando nós temos o IoT, a Internet das Coisas, ao serviço da domótica e do eficiente uso dos recursos em casa, ou ao serviço, por exemplo, os sensores. Há pouco o Gonçalo falava da importância da informação, de facto os dados são o novo petróleo, já se diz isso há muito tempo, e a sustentabilidade precisa muito de dados de análise da cadeia de valor, e cada vez mais na pesca, na agricultura, de precisão, enfim, etc., os dados são um elemento-chave, e aí a sensorização e a internet das coisas vai ser absolutamente decisiva. Depois temos, sei lá, o blockchain, a Sofia já falou, para tornar transparentes as cadeias de valor. Nós hoje, no futuro próximo, não nos vai bastar ter o preço dos bens, vamos querer saber a pegada carbónica, a pegada hídrica dos bens, mas também do ponto de vista social, o tipo de relação que esse bem, ao longo da cadeia de valor, estabeleceu com as pessoas que nele trabalharam, com as comunidades impactadas. E, portanto, vamos ter um preço, mas vamos ter também um outro layer de análise e de decisão de compra, porque as novas gerações de consumidores querem fazer do consumo um ato de cidadania e, portanto, querem, através do consumo, ter um impacto positivo no mundo, se possível, regenerativo. Não quer só saber, sei lá, o país de origem ou saber o preço, quer saber também qual é a pegada hídrica, carbónica, como é que esta peça tratou as pessoas. E o blockchain permite isso, permite o full disclosure ou traceability da cadeia de valor. É interessante. Depois os robôs, outra derivada da indústria 4.0, que na saúde, até no combate à solidão, ou nos carros autónomos, a robótica vai também, ligada a tudo o resto que eu referi, vai também ser um aliado, fortíssimo aliado da sustentabilidade. Enfim, eu não me vou esticar, porque, como disse, alongar nos exemplos, mas não faltam exemplos, e para terminar, no BCSD, nós, digamos, o chapéu sob o qual tratamos este tema da interseção entre tecnologia e sustentabilidade é o chapéu da Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 foi um tema que introduzido pelo ex-primeiro-ministro do Japão há 2 anos em Davos, no Fórum Económico de Davos, e mais não é do que dizer, nós temos que olhar para o potencial da indústria 4.0, as tais várias derivadas, e que ainda agora estão a começar, o seu potencial exponencial disruptivo, e colocar esse potencial ao serviço das pessoas e do planeta. Não se trata só, como nas anteriores revoluções industriais, de produzir mais riqueza, de ter ganhos de produtividade e, através desses ganhos de produtividade, produzir mais riqueza. Não. Neste momento o desafio é como é que nós conseguimos colocar esse potencial tecnológico ao serviço das pessoas e do planeta. Só de concluir dizendo, nós temos, neste momento, o PIB per capita global, a nível mundial, é $10.000. Há 200 anos era $720. Em 200 anos, e a população aumentou de 1.000 milhões para 8.000 milhões. Apesar do denominador passar de 1 para 8, a riqueza aumentou tanto que o PIB per capita, o rácio, passou de $712 para $10.000. Nós hoje temos a riqueza suficiente para ter um modelo de desenvolvimento equilibrado e um estilo de vida equilibrado
para a generalidade dos cidadãos, para todos os cidadãos do mundo, para a humanidade. A questão é como é que nós então usamos este potencial tecnológico, não apenas para produzir mais riqueza, mas para termos aquilo que se chamam super smart and well-connected and sustainable societies, not just super rich or super wealthy. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, João. 5.0, só dizer isto, é acrescentar o layer da sustentabilidade à indústria 4.0. Exato, era isso que eu também ia comentar, porque nós na preparação desta sessão falámos um bocado da sociedade 5.0 e dessa transição, não é, entre a indústria 4.0 para aquilo que será o que vem a seguir, não é, e que se espera então com esta sustentabilidade, com esta capacidade dos vários exemplos que deu. Eu observei aquele vídeo que até tinha recomendado e que mostra como é que poderemos ter daqui a uns anos, não é? Portanto, ele tem ali exemplos de que se passam noutros sítios do mundo. O Japão é por exemplo, tem mais exemplos de drones a entregar comida, drones a entregar livros, de se encomendar a comida antes de sair de casa para tomar o pequeno almoço a caminho da escola, por exemplo. Portanto, todas estas dimensões que mostram, portanto, que aqui sim a tecnologia poderá ajudar a acelerar, lá está. E já gosto só de dizer, esse vídeo, por exemplo, do governo do Japão passou no mainstream, em horário, nas televisões principais do Japão, em horário nobre, exatamente para procurar modular comportamentos, usando a tecnologia como enabler de novos comportamentos. Sim. No fundo mostrou que já é possível fazer algumas daquelas coisas que ali estão a ser apresentadas, ou quase todas. Tínhamos nós também essa tendência, ou esse foco, não é, de conseguir também extrair da tecnologia estes exemplos. Portanto, antes de passar aqui às perguntas, nós temos 3 perguntas, também já estamos aqui a 19h05. Sei que o João também tem esta situação de agenda apertada. Não, mas não vos quer pressionar, peço imensa desculpa mesmo. Nem queria ser deselegante. A ideia aqui era só como o João tem mais pressa, das perguntas que eu tenho aqui, okay. Há uma que é geral e para todos e que eu não resisto em não fazê-la, porque eu acho que é ao mesmo tempo pode ser um bocado provocadora, mas ao mesmo tempo acho que também é um bocado informativa, que é a questão do objetivo de 2050, não é? A descarbonização total em 2050. Se isto é um objetivo real ou é uma utopia? Portanto, uma opinião ou uma pergunta para todos, sincera, porque para quem não percebe tanto do assunto, pode achar e motivar-se a fazer o seu papel até 2050, mas será mesmo possível? Mesmo se todos agora não fizéssemos outra coisa, se não pensar naquilo que é tão importante como a sustentabilidade, é possível chegarmos a 2050 com a descarbonização total? É uma pergunta que eu deixo para todos. Eu posso responder primeiro, se os meus colegas me permitirem, e depois saio, sem querer ser deselegante, e vou ser muito, são só 2 bullets muito rápidos. Era esse o objetivo, era puxar ainda por si nesta pergunta. Só 2 notas muito rápidas. Primeiro, nós temos estado a bater recordes de emissões ano após ano, até ao ano passado em que reduzimos 5,6%, mas reduziu porque nós confinámos a economia e as nossas vidas, mas ano após ano, 18 face a 17 foi mais, 19 face a 18 foi mais, e portanto a inversão que é preciso é de recorde ano após ano passar a diminuir 7,5%, 8% ao ano até 2030. Portanto, vir de um ciclo de crescimento contínuo de emissões para decrescimento acentuado superior ao decrescimento do ano passado, mas que só foi possível, e nesse sentido foi fácil, porque nós confinámos a economia e as nossas vidas. Como é que nós conseguimos reduzir mais as emissões do que o ano passado sem confinar a economia e sem confinar as nossas vidas? É um desafio absolutamente avassalador, sem dúvida, e não vai bastar novos comportamentos residuais ou inovação tecnológica aqui ou ali, é de facto um desafio sistémico. Outro bullet só para dizer, eu estou algo pessimista em relação à meta 2030, esse horizonte, mas nós no passado, e o passado recente, há 10, 20 anos, estávamos indo na direção errada. Na última crise, 2008, 2011, fomos muito rápidos a injetar liquidez no sistema para recuperar os níveis de produção e de consumo e de investimento, mas não atendemos à transição para a sustentabilidade e perdemos uma oportunidade com a crise do subprime e das dívidas soberanas de acelerar a transição para a sustentabilidade. Eu acho que nós neste momento, e as empresas, o setor público, os dinheiros europeus, as empresas, já estamos na direção certa. E isso digamos, face àquilo onde estávamos há 10 anos ou 20, já é um improvement enorme, é uma melhoria imensa, mas não basta a direção. Aqui também é uma questão de rapidez. E ou aceleramos, ou corremos o risco de morrer à praia, de estarmos na direção certa, e isso já é uma ótima melhoria face ao passado, mas agora também tudo se joga na velocidade, não basta a direção. E pronto, okay. Desculpa por ter que sair. João, muito obrigado. Nós também agradecemos a sua intervenção e acho que foi muito produtiva e informativa. Recolhi aqui várias ideias e várias informações e obrigado também pela sua presença.
E teremos naturalmente mais oportunidades de nos encontrar para falar. Vamos tirar mais tempo, força. Obrigado. Ok, obrigado. Pronto, eu querendo alargar aqui também a pergunta aos restantes oradores. Não sei por que ordem querem responder, se alguém quer avançar, mas também queria ouvir um pouco a vossa opinião sobre esta meta, se é utopia, se é real, portanto, se isto é possível de acontecer. Se quiserem eu posso avançar e depois... Ok. Vamos lá ver, essa é uma pergunta bem colocada, mas eu responderia de outra forma. Se nós não conseguirmos alcançar, estamos feitos ao bife, literalmente. Nós não, porque vamos morrer entretanto, mas os nossos netos e os nossos filhos vão ter uma vida desgraçadíssima face àquela que nós tivemos. Porque esta questão da neutralidade carbónica para 2050 não é porque é uma data interessante e porque agora vamos lá pôr uma data para o mundo ficar melhor. Não se deve a isso. Deve-se à necessidade que o planeta Terra tem de continuar a aguentar connosco, que somos os humanos. Porque o planeta Terra, ele reequilibra-se naturalmente e alguns animais de vez em quando desaparecem e nós podemos não desaparecer rapidamente, mas podemos ficar confinados durante bastante mais tempo e já estamos a começar a ter essa abordagem. Só para termos noção do que é que está em cima da mesa. Quando o Acordo de Paris colocou aqui a questão da neutralidade carbónica no final do século e portanto, o Acordo de Paris coloca a questão dos países serem neutros em carbono durante a segunda metade do século atual, portanto, durante a segunda metade, não ainda em 2050, esse é o que está no Acordo de Paris. Porquê isto? Porque se chegou à conclusão que só sendo neutros em carbono é que a temperatura média do planeta não aumenta mais do que 2 graus centígrados no final do século, idealmente 1,5. E porquê que é tão importante que a temperatura média do planeta não aumente mais do que 1,5? Porque se aumentar mais do que 1,5 ou 2 graus face ao início da era industrial, que é essa a comparação, o que é que acontece? Os cientistas não nos conseguem antecipar exatamente o que é que vai acontecer. Ou seja, simplificando, imaginemos que há um ciclone a dirigir-se para Portugal e os cientistas não conseguem dizer se vai para o Porto, se vai para Lisboa, se vai para Faro. E o que é que o país vai fazer? Vai conseguir criar redes de resiliência e proteger as populações nesses 3 locais? Obviamente que não vai. E, portanto, vão existir danos físicos e existir danos humanos. Portanto, o que nós estamos aqui, obviamente que estou a simplificar, mas o que está aqui em cima da mesa é que se não atingirmos a neutralidade carbónica, do ponto de vista científico, vamos ter muitos cenários possíveis e, portanto, os países não se conseguem adaptar e defender as populações face às mudanças climáticas e aos temas diferentes do clima que vamos ter. Em Portugal, por exemplo, isso significa que a temperatura média poderia aumentar entre 8 e 12 graus por ano. Agora imaginem o que é Portugal com uma temperatura média superior em 8 graus. Portanto, os piores cenários, a zona de Lisboa tem mais de 50% dos dias com mais de 30 graus centígrados. Imaginem as complicações financeiras e humanas que isso não terá. Ora bem, a grande questão aqui é que na zona do Mediterrâneo, onde nós vivemos, a temperatura já aumentou 1,5, portanto já atingimos o objetivo de Paris para o final do século, e no mundo em geral já aumentou 1 grau. Portanto, estamos em 2021 e até o final do século já só podemos aumentar meio grau. Senão isto descontrola-se. E, portanto, obviamente que alguns países, incluindo a Comissão Europeia e Portugal foi o primeiro país, depois seguiu-se vários, não sei a ordem, mas França, Inglaterra, Alemanha e, por fim, a nível europeu, antecipamos potencialmente 50 anos esse objetivo, porque obviamente que se o objetivo for só durante a segunda metade do século, não vamos conseguir alcançar. E, portanto, muitos países estão a antecipar 50 anos o cumprimento desse objetivo e daí a questão de 2050. Isto é um desafio assim tão grande? Mas não tivemos outros desafios. Houve uma altura que não havia carros e passámos a andar de carros. Houve uma altura que não havia internet e passámos todos a perceber essa internet. Quer dizer, nós temos, em vez de vermos esta mudança de neutralidade carbónica como algo impossível, difícil e que não é para nós, se calhar vale mais ver esta mudança como uma imensa oportunidade de utilizar as tecnologias e de criar novas formas de fazer as coisas, identificarmos novos investimentos. E só para terminar e para dizer como é que nós estamos a acelerar, o setor financeiro está a ser colocado aqui como, a nível europeu, como o grande instrumento para acelerar tudo isto. Portanto, a nível europeu, a Comissão Europeia em 2018 lançou um plano de ação para financiar o crescimento sustentável, na altura chamava-se assim,
e que tinha 3 objetivos: um objetivo de alinhar os fluxos financeiros com a sustentabilidade, e, portanto, significa desviá-los dos investimentos mais castanhos, incluir na análise de risco dos investimentos e do crédito dos aspectos ambientais e sociais, e promover a transparência. Onde é que isso hoje, de 2018 a hoje, o que é que acontece? Acontece que hoje em dia já há regulação, por exemplo. A 10 de março de 2021 entrou uma regulação para um conjunto de players financeiros, fundos de investimento, equity, private funds, venture capital, que têm de começar já a reportar como é que estão a incluir os aspectos ambientais e sociais na sua política de investimento, e até ao final de 2022 vão ser obrigados a reportar um conjunto de informação ambiental sobre os seus investimentos. Isto está a criar uma mudança completa a nível do setor financeiro. Por outro lado, já daqui a um ano, em junho de 2022, vai entrar um regulamento em que os requisitos de capital dos bancos vão estar associados aos riscos ambientais e sociais dos seus empréstimos. Portanto, como é que isto está a ser acelerado? Está a ser acelerado pelo aquilo que faz mover o mundo, que é o dinheiro. E, portanto, quando as coisas chegam ao dinheiro, acho que tudo indica que vamos ter de conseguir, porque senão a espécie humana, de facto, é muito burra, não é? Consegue perceber o seu fim e não consegue antecipar aqui uma mudança, e quando chega ao dinheiro, quando os temas chegam ao dinheiro, acho que todos nós percebemos que a coisa depois consegue acelerar rapidamente. Ok, obrigado pelo testemunho. Penso que o Gonçalo também quer dar uma resposta. Só dar aqui, vou ser mesmo muito breve. Eu acho que esta questão é muito interessante. Coloca aqui um bocadinho de uma Sofia. Gostei da Sofia, quer dizer, a intervenção da Sofia, muito, do ponto de vista político até, coloca aqui até questões ontológicas, não é? Filosóficas. Será que nós precisamos do nosso fim e não conseguimos evitar o nosso fim, sabendo que é necessário fazer, mas não conseguimos fazer? Enfim, vai, nesse ponto de vista, vai pôr aqui os nossos políticos sobre grandes holofotes. Mas eu gostava só de se referir aqui, assim, se é ou não possível, sendo um técnico, eu sou engenheiro mecânico, tudo é possível. Vai-se à Lua, é uma questão de dinheiro. Portanto, vai-se a Marte, é uma questão de dinheiro. Agora, a questão é como é que se paga essa fatura e que ferramentas é que pode haver para acelerar esse processo. Pronto, é disso que se trata. Eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista tecnológico, é possível. Do ponto de vista financeiro também há de ser possível, mas tem de se mudar aqui um bocadinho o shift, nomeadamente as questões, se eu sou uma empresa e que tenho externalidades negativas associadas à minha produção, elas têm de passar a ser quantificadas. E o nosso problema hoje em dia é que a nossa economia não reflete estas externalidades negativas. Ou seja, cada vez que eu produzo uma unidade, eu estou a matar um bocadinho a biodiversidade. E não estou a pagar por essa morte. Estou a ser um assassino, digamos assim, de uma forma inconsequente ou inconsciente ou desconhecido. E tudo isso vai ter de ser quantificado e vai haver aqui muitas mudanças de até padrões de consumo que vão ser forçadas por novos modelos económicos que eu acho interessantíssimos. Só aqui do ponto de vista da Europa, eu acho que a Europa é excelente, nós temos um ambiente, eu viajo muito pelo mundo e vejo, a Europa de facto é um oásis, em termos de segurança, em termos de cultura, em termos de riqueza, história, tecnologia e tudo, mas muitas vezes esquecemos que o projeto europeu precisa de mais liderança. Nós precisamos ser mais ambiciosos no projeto europeu. E só para dar aqui um exemplo, nós andamos há 10 anos a falar de um programa quadro, Horizonte 2020, né, que foi finalmente aprovado, tivemos um ano a negociar as bazucas, etc. Mudou, portanto, 100 bilhões de euros em termos de programa quadro, muitos anos de 100 bilhões de euros, o maior programa quadro de ciência e tecnologia alguma vez conseguido. Nos Estados Unidos, nos últimos 4 anos tivemos uma presidência que, enfim, que era absolutamente, não tenho palavras para qualificar do ponto de vista de não há aquecimento global, isso não existe, isso é uma invenção, isso é uma teoria conspiracional, etc. E com uma mudança de um mês de governação a 2 meses, os Estados Unidos anunciou um plano de 1,7 trilhões de dólares. Ou seja, isto é a liderança que eu estou a falar que a Europa nos falta, do ponto de vista federal, falta-nos uma capacidade de ser preciso. É preciso imprimir moeda, é preciso criar inflação, tenho dito isso, porque este é o desafio. É do whatever it takes to get to Mars. É esta capacidade que na Europa nós não temos como é que dizer, esta boldness, esta coragem de whatever it costs. Vamos fazê-lo. E, portanto, do ponto de vista, por um lado, temos muita democracia, eu diria, às vezes precisamos um bocadinho menos de democracia e mais esta visão. É para fazer. Como é para fazer, não há discussão possível, lamento, mas tem de ser feito. E só para, by the way, só para quantificar, destes 1,7 trilhões,
apenas, só 300 bilhões vão ser para a ciência e investigação. E outros 400 para energias renováveis. Portanto, 400 bis. Estamos a falar de números astronomicamente superiores àqueles que a Comissão Europeia vai aportar. Portanto, se nós quisermos liderar o que se trata aqui de uma liderança tecnológica e mais uma supremacia, e mais uma vez os Estados Unidos conseguem, em 2 ou 3 meses, fazer aquilo que a Europa em 10 anos quase não consegue fazer. Eu adoraria que os nossos políticos percebessem que temos de ser mais consequentes da mensagem à ação. Ok, Gonçalo, obrigado também pelo seu testemunho e pela sua referência. Eu, para a Ana Sofia e para a Paula, tinha aqui uma pergunta direta. Eu sei que a Ana estava por dedo no ar, se calhar quer também dar uma resposta a esta questão, mas vamos fazer o seguinte, pronto, querem ambas também dar uma resposta. Eu percebo que a questão é um bocado provocatória e, portanto, ela também é apetitosa de responder, não é? Digamos assim. E, portanto, mas eu queria só aproveitar para fazer 2 em 1, que é, vou fazer uma pergunta que é dirigida à vós e dão a resposta à primeira e à segunda, está bem? Porque esta é mesmo específica para vocês e para otimizarmos aqui o tempo. Então, para além desta questão do 2050 ser uma realidade ou uma utopia, há uma pergunta feita pelo João Catarino Tavares, portanto, para a Paula e para a Ana Sofia, que fala do seguinte, que é, no âmbito da estratégia europeia para a economia circular, o Governo lançou o Plano Nacional. Quais são os resultados positivos até agora que nós já, portanto, alcançamos, portanto, nesta política nacional, portanto, após o âmbito, após a estratégia europeia para a economia circular. Portanto, era este 2 em 1 que pedia à Paula e à Ana Sofia, por favor. Não sei, Ana Sofia, se calhar pode começar, pelo menos vi primeiro a pôr o dedo no ar. Ok. Então, bem, relativamente ao objetivo, à meta de 2050, eu concordo com tudo o que a Sofia referiu. De facto, é bom que nós façamos esse esforço para, em 2050, sermos neutros em carbono. E de facto, o que acontece, eu tenho ali o mesmo feeling que o Gonçalo disse, que percebo, não é, que os Estados Unidos tenham muito dinheiro, mas acho que a União Europeia também tem muita ambição e toda a política que está em curso na União Europeia é com esse objetivo. Não há política nenhuma de resíduos, da água, da agricultura, o objetivo é, de facto, nós atingirmos essa descarbonização. E também estão previstos, não é, algum investimento, eu já não tenho os valores, mas deve ser menor do que referi dos Estados Unidos, mas eu já não tenho tanta profissionalidade. Mas, de qualquer forma, acho que a nível europeu todas as estratégias, todas as iniciativas estão com esse objetivo. E também gostava só também de referir o seguinte, a questão da Covid-19 vai trazer também uma ação, vai acelerar esta necessidade de ação, e tanto que a União Europeia lançou outro programa com reforço, que acaba no PRR, não é? Neste programa de resiliência, e que lá está, vem nesta dupla transição, a digital e a economia circular, e vem prever mecanismos de assegurar estas preocupações, ou seja, todos os investimentos que estão previstos neste programa de resiliência e recuperação têm que dar provas que os investimentos feitos não comprometem os objetivos ambientais. Ou seja, vai haver aqui uma responsabilização, e aqui seguiram o que estava previsto na taxonomia, ou seja, dos investimentos que são considerados sustentáveis e que só esses é que serão elegíveis para financiamentos, e por isso tudo está a convergir, não é? O que eu acho é que é preciso ter esperança e, de facto, está a convergir. E eu acho que nós temos a assistir, até porque nós vemos coisas horríveis, não é? A acontecer nos países e no nosso próprio país, não é? Eu sou madeirense e a Ilha da Madeira tem sido afetada de uma maneira assustadora, não é? Agora, quase todas as semanas acontecem problemas e aquilo não deve quer dizer, respeito que estão relacionadas com as alterações climáticas e por isso eu acho que nós todos já temos essa proteção e estamos a agir, nós estamos a ver transformações gigantescas nas cidades e por isso eu sou uma otimista e por isso aquele objetivo nós temos que fazer tudo o possível para cumprir e com todas estas linhas de ação, iniciativas e dinheiro, penso que iremos conseguir, temos que o fazer.
Relativamente à questão do plano de ação de economia circular, de facto, muito recentemente houve uma apresentação dos resultados do que é que se conseguiu alcançar no plano. Eu agora já não tenho presente, houve algumas iniciativas que realmente surtiram muito efeito. Nós temos as agendas regionais, que lá está, porque a economia circular, apesar de ser global, é muito local. De facto, para o seu sucesso tem que ser a nível local, e as agendas regionais. As vacinas que são apresentadas são seguras e eficazes. Estou a ouvir alguém a falar. Aqui o microfone ligou e que tem o som de fundo. Vou só aqui pedir para inibirem o microfone. Nós, por exemplo, a nível dessas agendas regionais, todas as regiões fizeram o seu plano regional de economia circular e estão a desenvolver projetos de acordo com as economias e de acordo com o que é necessário definir-se, ou seja, nestas regiões. A outra questão que nós agora estamos a desenvolver, ainda também no âmbito do plano de ação que está em curso e que vai ser revisto, vai ser renovado, porque o plano de ação era até 2020, tem a ver com a agenda da construção, que é outro setor. A construção é outro setor que tem que haver, digamos assim, intervenção. É um setor muito intensivo a nível material, e por isso é uma prioridade a nível europeu e também a nível nacional. E por isso estamos a promover essa agenda da construção circular, que vai envolver todos os stakeholders. Mas eu realmente agora já não estou na posse com a informação da concretização. O que eu vos posso dizer, e quando acompanhava essa matéria, é que foi muito interessante ver diferentes áreas governativas no ambiente a ter aqui também projetos muito interessantes de economia circular. Por exemplo, a reforma à saúde. A saúde tem aqui um papel também muito importante, porque ou seja, muito consumidor de equipamentos, pode aplicar modelos de economia circular, a servitização e outros modelos que foram um exemplo. E também a defesa. O Ministério da Defesa também desenvolveu projetos no âmbito da economia circular muito, muito significativos. Por isso, eu agora, como disse há bocadinho, eu não tenho presente os resultados, mas de facto fosse conseguindo, e acho que sobretudo o que valeu muito do plano de economia circular foi pôr as sementes da economia circular, ou seja, a economia circular passou a ser falada e começou a ser apercebida nos vários setores. E o que nós achamos também que correu bem é que muitos dos setores apropriaram-se e foram eles que foram desenvolvendo, ou seja, estas transformações, esta necessidade de transição. E por isso, nesse aspecto, foi positivo. Claro que há coisas... Ok, Ana Sofia, pronto, não tem problema. Dia só aqui também para podermos passar a palavra à Paula, porque já são 19h27 e pronto, também não queríamos muito alongar para além das 19h30 e ainda queria depois também da Paula pedir só um comentário final de 30 segundos a cada orador. E pronto, tínhamos aqui mais uma questão, mas possivelmente já não teremos tempo, mas também queríamos ouvir a Paula sobre a primeira da realidade versus utopia e desta segunda também do que é que já conhece, esteja a ser feito em Portugal neste tema, por favor. Sim, muito rapidamente, até mais focada na primeira questão, como é que nós vimos o futuro, não é? Daqui a 50 anos, e sem prejuízo da necessária alavanca que tem que haver de incentivos em algumas matérias, porque não podemos negar essa necessidade de algumas adaptações em termos de legislação necessárias. Acho que a utilização, a boa utilização de tecnologia, de novas tecnologias e também a inovação que possa existir há de ser um dos grandes motores para a nossa transformação.
eu, olhando para aquilo que vejo no setor das águas, penso que também em algumas matérias na nossa sociedade a tecnologia vai trazer-nos muitos benefícios e eu acho que pode trazer alguma aceleração a chegarmos enfim, a uma situação que gostemos mais do que aquela em que estamos agora. Ok, muito obrigado pela intervenção. Portanto, eu agora, dado também o adiantado da hora, nós tínhamos aqui mais uma pergunta também, mas que estava associado um bocadinho, tanto em relação aos impactos negativos que as TIC, portanto, o que é que está a ser feito em Portugal. Portanto, isto veio um bocadinho no seguimento da intervenção da professora Sofia Santos, falou um bocadinho também do impacto que pode acontecer aqui a nível daquilo que é os equipamentos e os materiais, e se as próprias TICs também estão a dar, portanto, estão a dar apoio a este processo em Portugal através de sistemas ou aplicações. Eu não sei se a professora Sofia Santos gostaria de responder a esta pergunta, também assim de forma breve para não deixarmos de responder, e eu pedia, se entender responder a esta pergunta, depois também associar no fim um comentário seu sobre a sessão, ou uma conclusão, ou uma nota final. Depois eu também iria pedir ao Gonçalo, à Ana e à Paula para o fazer. Eu peço desculpa, mas o meu cérebro ausentou-se durante alguns segundos. Não tem problema. Querem que eu responda? A pergunta é, em relação aos impactos negativos das TIC, portanto, das tecnologias de informação e comunicação, o que está a ser feito em Portugal, e se as próprias TIC, pronto, além deste impacto que também é negativo, estão a dar apoio a este processo através de sistemas ou aplicações, portanto, ao processo da economia circular. Ok, há casos, e muito rapidamente, eu acho que acho que há muito trabalho por fazer neste setor. Há casos, há bons exemplos, por exemplo, algumas das boxes que nós temos em casa, e se calhar não sabemos, as boxes das televisões são boxes já reutilizadas, portanto a recolha das boxes muitas vezes que nos vêm buscar a casa é depois reutilizada. Portanto, há várias empresas que já têm esta parte incorporada em alguns dos bens que nós utilizamos e que se calhar nem temos essa noção. Mas eu diria que era necessário ter uma abordagem um bocadinho mais estruturada do setor a este tema, ou pelo menos que também comunicassem mais, não é? Porque, ainda por cima, são setores que normalmente têm muito acesso à capacidade de comunicação. E, portanto, por um lado, se nós estamos a falar que todos nós precisamos aumentar o conhecimento sobre a economia circular e sobre os temas ambientais, então por que não o próprio setor, que ele por si também é um meio de comunicação, por um lado, ter uma estratégia mais explícita e divulgar mais aquilo que eventualmente faz, e ter em conta estas questões das origens dos materiais e etc., e por outro também utilizar-se ele próprio como meio para divulgar estes temas, porque a urgência de todo, o facto de nós questionarmos se isso é possível é porque de facto isto é um tema novo para a maioria de nós, e portanto nós sem conhecimento não conseguimos perceber as coisas, e portanto neste tema e devido à urgência ter acesso a conhecimento de forma simplificada, eu acho que faz muito parte da solução. Ok, obrigado também pela sua intervenção e comentário. Eu ia pedir também ao Gonçalo, à Ana e à Paula só para fazerem também aqui uma nota final de 30 segundos para podermos então depois também concluir a nossa sessão. Eu diria ladies first, não é? Pronto, como o Gonçalo tinha sido, falou há mais tempo, mas sendo assim, pronto, aproveitamos essa cortesia e se a Ana e a Paula, se calhar começando pela Paula, começo sempre pela Ana, senão a Paulina acha que é uma coisa pessoal. Não, portanto, a minha, enfim, tentando ser aqui telegráfica, para não ocupar aqui muito tempo, há aqui, enfim, eu vim aqui falar sobre o setor da água, há um espaço enorme, e como alguém já referiu, é um setor um bocadinho clássico nas abordagens, tem que evoluir, e eu acho que todos nós temos que pensar no futuro e como devemos ser e como devemos pensar nesta questão. E não, eu estou a falar não só nós como cidadãos, indústria, agricultura, os vários setores, e não sermos bolhas estanques. Portanto, há necessidade de todos refletirmos e de ver valências possíveis para que se consiga gerar riqueza desta transformação que precisamos de fazer. Ok, muito obrigado, Paula. Ana, também o seu comentário final, por favor.
meu comentário, e vou começar também pela STIC e pelo impacto da STIC e assim, também para concluir. Há muita legislação para os resíduos eletrónicos e para os produtos eletrónicos. E de facto são muito ambiciosos. Portugal não tem cumprido as metas que devia cumprir de reciclagem destes materiais e é um dos pontos principais, ou seja, que vai ser abordado, é um dos setores que está em foco no novo plano de economia circular. De facto, o objetivo é uma iniciativa sobre a eletrónica circular com vista a prolongar a vida de todos os produtos, ou seja, aquilo que a Sofia há bocadinho estava a referir das boxes podem ser reutilizadas e refraturadas e melhorar a recolha e tratamento de resíduos. Isto é importante porque, e termino assim, cada computador que sai ou cada telemóvel que sai para países, e muitas vezes são exportados para países do terceiro mundo, é riqueza que a Europa e nós podemos. E por isso esta necessidade e que a Europa apenas consegue satisfazer de forma interna 9% da sua necessidade de materiais críticos, considerados críticos. Por isso, cada vez que nós mandamos material eletrónico com aquelas componentes raras para tratar nos outros países, ou muitas vezes não tratar e mandar para lixeiras porque é o mais barato, a perder um valor imenso. E por isso é o que eu pedia, nesta questão da economia circular, é de facto nós, enquanto cidadãos e enquanto profissionais na atividade que estamos a fazer, tenhamos esta noção. O que nós, quando eu estou a contratualizar com alguém a compra de equipamentos e garantir o seu final de vida, ter garantias que ele está a ser bem encaminhado, é decisivo para que se quebrem estas cadeias, não é, que retirar valor à Europa e a Portugal em particular. Isso era a economia circular, okay. Era isto que eu queria dizer. Ok, obrigado, Ana Sofia. E para terminar então, Gonçalo, por favor, aqui também o seu comentário final. Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Vou ser mesmo muito rápido. Eu gostaria de terminar com um apelo. Eu julgo que temos aqui uma oportunidade perfeita de um programa de quadro de transição que chamemos de PRR ou que seja. Estou muito expectante relativamente a medidas concretas que estejam alinhadas com os sistemas que estamos aqui a falar, como é que vão ser utilizados estes 3 ou 4 dias para a transição digital. Espero que os nossos governantes olhem para as questões, muitas delas que tivemos já aqui a abordar, enfim, não são novas, mas era importante, de facto, gizar aqui políticas muito concretas e medidas acutilantes para que possamos dar passos, enfim, quantitativos significativos nesta matéria. E Portugal pode ser um excelente testbed em muitas áreas destas. Aliás, como a Vodafone, por exemplo, em tempos fazia Portugal, somos uma cultura muito, muito diversa, resiliente, aceitamos o erro, não litigante. Portanto, podemos fazer em Portugal alguns exemplos muito interessantes, nomeadamente nesta questão das externalidades negativas, na questão dos serviços ecossistémicos, digitalização, aplicar as TICs nestas experiências, falamos do setor agroindustrial. Alguém colocou aqui também nas questões o mar. O mar pode ser um sequestro brutal do ponto de vista carbónico e enfim, nós já pensamos em algumas experiências, até com o Air Center e outros. Acho que hoje temos uma comunidade científica muito interessante, mas que precisa de ferramentas. Muitas vezes nos faltam estas ferramentas políticas para podermos atuar, porque, enfim, estes pilotos precisam de dinheiro e se quanto maior envergadura, mais dinheiro necessitam. E se forem ao serviço da ciência e do bem de todos, acho que vamos em um bom caminho. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Gonçalo, e aproveito também para agradecer à professora Sofia Santos, à Ana Sofia Vaz, ao Gonçalo e também à Paula Freixel a presença, também ao João Menezes, que já não está, porque teve que se ausentar, mas também agradecer a presença e os contributos muito valiosos, a todos os presentes e participantes, que apesar do prolongar da hora continuam aqui também connosco e que deram também as suas perguntas e os seus contributos a este evento, que também é importante naturalmente para a dinâmica e para a justificação do mesmo. E só dar aqui uma nota final e mais pessoal, só dizer que saio daqui eu também com mais consciência,
mais do que uma meta, 2050 para mim ficou como uma obrigação e, portanto, essa obrigação é dar continuidade ao planeta onde nós vivemos, porque aparentemente ainda não conhecemos outro onde possamos ir, portanto, mesmo que conhecêssemos não devíamos estragar o que temos e, portanto, a ideia aqui não é uma meta, é uma obrigação, portanto, a minha pergunta já faria de outra forma, depois desta sessão, aquela primeira que coloquei, e, portanto, com este sentido de responsabilidade e para o mundo TIC também, que é onde a APDSI se insere, onde eu também profissionalmente me insiro, percebo que não só o que é que nós podemos fazer para acelerar, mas também o que podemos fazer para não contaminar mais. Portanto, também há aqui essa dupla faceta. Não é só o que podemos acelerar a desenvolver sistemas e integrar layers da economia circular, mas é que também o que podemos tentar ter como uma pegada mais ecológica. Portanto, fala-se muito de pegada digital e tentar ter a tal pegada digital mais ecológica. E, portanto, também sai com esse pensamento. Mas agradeço a todos a presença e a disponibilidade de terem estado aqui connosco. A APDSI irá dar continuidade aos seus meetons, também com outros temas, mas este também era um tema muito importante e muito pertinente e cada vez mais, portanto, cada minuto que passa torna-se mais importante. Por isso, agradeço a todos, desejo um resto de bom dia e também que se mantenham todos seguros e em saúde, porque também é importante nesta fase que atravessamos. E obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.